Um jovem chamado Toya Sadima sentia-se incrivelmente leve e sereno. Era como se uma luz brilhante não apenas brilhasse, mas também penetrasse em sua alma, aquecendo-o por dentro. Era incrivelmente pacífico, e Toya tentou entender onde estava. Afinal, nada parecido com aquilo em sua vida, como simples funcionário de escritório, jamais havia acontecido. Então, Toya lembrou-se, horrorizado, de como fora atropelado por um caminhão em alta velocidade enquanto tentava atravessar a rua. Ele certamente deveria ter morrido com tal colisão, mas como isso era possível, já que seus braços e pernas ainda estavam no lugar e, além disso, até mesmo seu terno barato não estava rasgado em nenhum lugar? Toya se perguntou se realmente estava morto e se tudo aquilo era apenas a última fantasia em sua mente antes do vazio. Mas, de repente, um clarão brilhante surgiu por perto, assustando o funcionário do escritório. Em seguida, apareceu uma garota tão bela que parecia uma deusa. A estranha imediatamente perguntou se seu nome era realmente Toya Sadima. O rapaz, sem entender o que estava acontecendo, respondeu que sim. Depois disso, a garota começou a se mover de maneira estranha, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Mas então algo inimaginável aconteceu, a bela estranha caiu no chão e começou a soluçar, dizendo que o sentia muito. O atônito Toya não entendia nada do que estava acontecendo, o que tornava tudo ainda mais assustador. A garota afirmou novamente que realmente sentia muito e nem sabia como se desculpar melhor. Em seguida, de forma inexplicável, perguntou se Toya estava com fome. O rapaz decidiu que a garota devia estar doente de alguma coisa e precisava descobrir. Toya perguntou por que ela continuava se desculpando e o que exatamente estava acontecendo. A estranha pediu desculpas mais algumas vezes e prometeu explicar toda a situação, oferecendo-se então para que eles se sentassem à mesa. A garota rapidamente serviu um chá perfumado e quente e explicou, sem demora, que era uma das deusas que governam outros mundos, em geral chamada de deusa do universo. Durante a conversa, a deusa afirmou que Toya estava morto naquele momento, mas que ele não deveria ter morrido tão jovem. Tudo havia acontecido por causa de um grande erro da liderança divina, e o deus que cometeu o trágico erro já havia sido exilado para o inferno. A deusa do universo se convenceu de que havia feito o possível para corrigir o erro quando percebeu e trazer Toya de volta, mas, no processo, descobriu que, se o fizesse, o equilíbrio do eixo cósmico entraria em colapso, causando uma verdadeira catástrofe. Toya não se deixou levar pelas nuances divinas e simplesmente perguntou se não poderia voltar para casa, ao que a deusa balançou a cabeça negativamente. Toya nem percebeu o que o irritava mais, a compreensão do que havia acontecido ou a calma absoluta da deusa. Ele então gritou, perguntando como deveria entender tudo aquilo. Toya começou a perguntar, desesperado, quanto tempo teria que esperar para retornar ao seu mundo natal. A serena loira respondeu, com total tranquilidade, que ele teria de esperar apenas cerca de 400 anos, e que não havia nada de errado nisso. Toya gritou que aquilo era uma eternidade e perguntou por que o número de anos era tão grande, mas a deusa do universo tentou acalmá-lo, explicando que, como ele estava morto, o tempo passaria muito mais rápido para ele. Toya exigiu que a deusa fizesse algo por ele, pois absolutamente não queria estar morto nem esperar tantos anos. Ela afirmou que realmente poderia fazer algo e que, portanto, Toya não precisava preocupar-se tanto. A deusa explicou que poderia renascer Toya em um mundo completamente diferente, sem que ele perdesse tantos anos. Imediatamente, o rapaz quis esclarecer o que ela queria dizer. A estranha deusa explicou que se referia à reencarnação, e que, depois disso, Toya entraria em um mundo de fantasia onde habilidades individuais estariam ligadas ao status, e onde sua força e nível seriam atributos importantes. A deusa então afirmou que o mundo natal de Toya estava à beira da destruição e perguntou se ele realmente se sentiria bem ao retornar a um mundo praticamente morto. Ela sugeriu enviá-lo para um mundo mais saudável, milhares de anos distante do qual Toya vivia. Nesse novo mundo, o nível cultural seria muito inferior ao da Terra, mas ela, com seus poderes divinos, concederia a Toya habilidades que o impediriam de morrer em um lugar desconhecido. Toya decidiu que, ainda assim, seria bom ter um airbag, afinal, sua vida passada não havia sido particularmente boa.
Mas a deusa do universo corrigiu e informou que, se ele não tivesse morrido tão tragicamente no acidente, teria ganhado 1 bilhão de ienes na loteria em 3 dias. Depois disso, Toya poderia ter se tornado quase o maior milionário de todos os tempos, teria adquirido um harém pessoal e morreria apenas na velhice. Toya chorou após essa descoberta, pois essa era a vida que ele sempre sonhara. O rapaz, chateado, decidiu que agora não tinha outra escolha e provavelmente deveria aceitar a proposta da deusa do universo. A deusa, nada convencional, se alegrou e sugeriu que ele partisse imediatamente, mas Toya pediu para esperar um pouco. O rapaz se perguntou por que essa estranha deusa estava com tanta pressa ou afinal, ela queria que ele renascesse e a deixasse o mais rápido possível. Toya perguntou, furioso, o que a deusa da criação estava realmente escondendo dele. A estranha sensação de ter sido enganado não o abandonou nem por um segundo. A deusa do universo respondeu com a voz trêmula que não sabia do que Toya estava falando. A julgar por sua reação, ela estava banalizando uma mentira, e Toya perguntou mais uma vez o que estava acontecendo ali. A deusa começou a repetir o quanto lamentava a situação, e isso apenas confirmava que ela realmente estava escondendo algo, se era algo muito estranho. A jovem deusa então explicou que o renascimento em outro mundo acontece apenas uma vez a cada 1000 anos e que, nesse novo mundo, havia uma guerra contínua há mais de meio século. Como resultado dessa guerra, o rei demônio invadiu repetidamente o mundo humano e o devastou completamente. Toya perguntou se havia entendido corretamente que era a deusa da criação a responsável por aquele mundo de fantasia. A suposição do funcionário do escritório se mostrou correta, e a deusa confirmou. A deusa do universo explicou que, se uma deusa suprema como ela interferisse em qualquer mundo, o eixo cósmico seria destruído, ou mais, se ela não fizesse nada, seu amado mundo seria completamente aniquilado. Por isso, ela queria pedir a ajuda de Toya. O experiente funcionário do escritório já havia enfrentado muitos enganos e estava cético quanto a tal pedido, mas, eventualmente, percebeu que realmente não tinha escolha e, então, prometeu ajudar a deusa. O rapaz ficou extremamente surpreso e perguntou por que ela havia feito aquilo e por que seu comportamento mudará tão de repente. A deusa então lembrou-se de seu próprio desejo de conceder habilidades de trapaça a Toya e explicou que, graças ao beijo mágico, ele agora se tornará uma das pessoas mais fortes do mundo. Como Toya havia se tornado incrivelmente poderoso, ele poderia, sem dificuldade, salvar aquele mundo de fantasia do rei demônio. Nesse momento, a deusa admitiu que estava ciente da inocência de Toya e revelou que aquele havia sido seu primeiro beijo de verdade. O garoto ficou imediatamente envergonhado e começou a garantir, de maneira pouco convincente, que já havia beijado muitas vezes. Toya então perguntou se ela havia terminado de transferir as habilidades de trapaça para ele e, caso sim, seria uma boa ideia ele se atualizar rapidamente. A deusa do universo concordou em continuar explicando e sugeriu que Toya dissesse a palavra ou status. O rapaz, surpreso, imediatamente repetiu a palavra, e uma tela translúcida apareceu diante de seu rosto. Tudo parecia igual ao menu de um jogo de ação de computador. A deusa explicou que aquele menu listava seus pontos de vida, bem como seus pontos de energia mágica. Os pontos de magia eram gastos ao usar habilidades. Geralmente, uma pessoa normal não recebe muitos pontos de experiência, mas o corpo de Toya lida com isso 10 vezes melhor, graças a uma trapaça especial. O número total de habilidades especiais aumentaria com o tempo. Ao mesmo tempo, o indicador de força mostrava o quão forte Toya era em batalha e, quanto maior o valor, mais eficaz ele seria. A deusa explicou ainda que Toya tinha uma bênção especial, que ela graciosamente lhe concederá. Com essa habilidade, ele ganharia experiência 10 vezes mais rápido, ou além disso, possuía a capacidade de absorver habilidades, copiar habilidades e absorver e copiar magia, tudo isso determinado automaticamente. Caso sua vitalidade caísse abaixo de 30%, sua força aumentaria em 25%. E, graças à habilidade de detecção, ele podia reconhecer qualquer habilidade de outras pessoas sem ser notado. Toya reconheceu que, com um conjunto tão incrível de habilidades, ele não deveria ter problemas, e que a bênção da deusa realmente o tornava uma pessoa absurdamente forte. A garota divina confirmou a peculiaridade de Toya e admitiu que aquela era a melhor explicação que podia dar naquele momento. No entanto,
Toya perguntou se tudo aquilo não era algum tipo de fenômeno desordenado. A deusa do universo imediatamente mudou de assunto e o aconselhou a se preparar para o renascimento. Toya não discutiu e concordou em continuar o processo. O atendente então perguntou se havia algum outro segredo que ele tivesse deixado para trás e que fosse melhor aprender imediatamente, mas a deusa do universo. A garota apenas riu em resposta e, em seguida, abriu um portal mágico pelo qual Toya caiu. O garoto tentou perguntar algo mais, mas a deusa apenas desejou boa sorte e se despediu. Logo depois que o grito de Toya ecoou à distância, a deusa do universo lembrou que havia esquecido de dizer algo importante, mas, infelizmente, já era tarde demais. Algumas horas depois, reinava caos e destruição em um pequeno assentamento. Orcs impiedosos e brutais massacravam os civis da vila, sentindo-se absolutamente impunes. O líder do esquadrão ordenou que uma mulher não fosse morta e a carregou imediatamente até a praça no centro do assentamento. Um enorme general orc liderava o grupo de ataque e, sob suas ordens, todas as mulheres encontradas foram reunidas na praça. Os subordinados perguntaram por que não matavam as mulheres como haviam feito com os outros, mas o vil general explicou que precisava de novas crianças e tinha uma fraqueza por beleza feminina. Uma das prisioneiras, uma jovem chamada Lúcia, da raça lobo branco, perguntou por que estavam sendo tratadas com tanta crueldade. Lúcia sempre fora muito orgulhosa da força de sua raça, mas, sem honestidade, os orcs atacaram traiçoeiramente o assentamento, mataram facilmente seu irmão e ela própria era fraca demais para oferecer resistência adequada. Enquanto isso, o general orc já havia escolhido sua primeira vítima entre as garotas locais. A jovem implorou por ajuda e suplicou para não ser tocada, mas isso apenas aumentou o prazer da criatura sedenta de sangue. Lúcia conseguiu reunir alguma coragem e correu para tentar ajudar. A garota lobo avançou contra o feroz orc, mas o general desviou com facilidade do ataque inepto, e o golpe dela passou no ar. Perdendo o equilíbrio, Lúcia caiu no chão, ficando em uma posição extremamente desvantajosa diante do seu oponente. O general orc voltou sua total atenção para Lúcia e agarrou a perna da garota. Ele reconheceu que ela era rápida, mas observou que precisava aprender a ocultar sua aura durante o ataque. Ao mesmo tempo, ficou surpreso ao perceber que ela era um membro da raça lobo branco. Lúcia resistia desesperadamente ao ataque do enorme orc, mas o general já sentia a sede vil de desfrutar de sua nova presa, irritando-se apenas com o fato de a garota ser tão barulhenta, embora isso não impedisse que ela fosse um excelente animal de estimação para sua horda. O líder declarou que já havia escolhido sua vítima e deixou o restante das mulheres para seus subordinados. Essa generosidade o arrancou aplausos dos orcs e provocou puro terror nos olhos das garotas escravizadas. Toya, que observava tudo aquilo, decidiu que aqueles monstros horríveis não teriam tempo para nenhum tipo de entretenimento, pois ele mataria todos os demônios daquele mundo. Seu ataque relâmpago pegou o esquadrão orc totalmente desprevenido e, em instantes, o novo herói reduziu drasticamente a população de saqueadores. Muitos orcs sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo antes de serem abatidos. Não menos surpresa que os orcs estava a garota lobo Lúcia, que já havia perdido a esperança e se preparava para o pior. Mas Toya, como um verdadeiro herói, afirmou que agora tudo ficaria bem e que não havia motivo para preocupação. Ele explicou à garota assustada que podia ser considerado um aliado. Os orcs restantes exigiram que o jovem dissesse seu nome, mas Toya, furioso, achou que não havia sentido em revelar seu nome àqueles que estavam prestes a morrer. Enfurecidos, os orcs decidiram atacar imediatamente o estranho insolente e correram rumo à própria morte. Toya repeliu o ataque com um golpe rápido como um raio e, com um único movimento do braço, decapitou um deles. O segundo orc teve o mesmo destino, com um leve golpe, o crânio da criatura foi esmagado. Tudo o que acontecia confirmava que Toya realmente estava em um mundo de fantasia habitado por monstros horríveis. O general orc ordenou que seus subordinados permanecessem onde estavam e não se aproximassem do combate corpo a corpo. Arrogante, declarou que Toya não deveria se orgulhar apenas porque havia matado alguns soldados. Empunhando seu enorme machado, o general afirmou que ele mesmo lidaria com o intruso insolente. Toya se perguntou qual seria o nível daquele sujeito corpulento, pois ele realmente parecia impressionante.
Ao usar a habilidade da verdade, Toya conseguiu determinar que a força de combate do General Orc era de 550 unidades. Agora estava claro por que o inimigo conseguia avaliar o grau de ameaça de Toya depois que ele suprimiu seu próprio poder. Na verdade, Toya havia propositalmente diminuído seu nível aparente para evitar problemas desnecessários. Por isso o General Orc estava tão confiante de que poderia destruí-lo facilmente, se o fato de Toya ser capaz derrotar alguns soldados foi pura sorte. Toya também estava confiante em sua força e preparado para derrotar facilmente o enorme e feroz oponente. Foi para esse propósito que ele ativou a inteligência artificial de combate de Isis. Toya então decidiu provocar um pouco os orcs e os chamou de porquinhos vis. A estratégia realmente surtiu efeito nos monstros ferozes, que claramente não eram conhecidos por sua moderação. Alguns dos orcs mais intemperantes foram os primeiros a receber o golpe fatal da espada. A força do golpe foi tão grande que alguns deles foram literalmente cortados ao meio pela maestria da lâmina de Tomoya. O resto dos orcs ficou perplexo. O general Orc, sentindo uma onda de fúria incrível, ordenou que seus subordinados atacassem Toya com magia. Instantaneamente, uma lança de fogo avançou em direção ao jovem herói, junto com uma lança de gelo, uma lança de relâmpago e uma lâmina de vento. Mas Toya estava completamente despreocupado com o possível dano, pois ativou a bênção da deusa da criação, que possuía absorção automática de qualquer magia. O menu de status relatou a absorção bem-sucedida da magia. Ao mesmo tempo, Toya percebeu que o número de atributos mágicos que podia usar havia aumentado, além dos outros, o atributo caixão de gelo, a tempestade de gelo, a bola elétrica, o raio, o canhão e o vento ciclônico foram adicionados. Depois de repelir o ataque mágico do Orc, Toya perguntou calmamente se eles tinham mais alguma coisa que pudesse surpreendê-lo. No momento seguinte, Toya decidiu testar seu novo atributo e usou a magia vento ciclônico. O poder incrível literalmente varreu os corpos pesados dos monstros ferozes, causando-lhes danos consideráveis. Toya ficou surpreso com a força da magia de alto nível e percebeu que agora podia se sentir completamente seguro com habilidades tão poderosas. O general Orc rugiu para seu mago, que estava convencido da fraqueza do jovem herói. O mago assustado imediatamente começou a se justificar e afirmou que não havia determinado o nível insignificante de Tomoya. O general Orc ordenou que ele determinasse imediatamente o nível real do rapaz e explicasse que tipo de poder ele possuía. O mago, apavorado, fez a coisa certa desta vez e declarou, com a voz trêmula, que o poder de combate de Tomoya era enorme. O general Orc estava realmente furioso, pois naquele momento Toya continuava a destruir seu esquadrão. O general exigiu uma resposta imediata do mago e, em voz clara, o mago Orc respondeu, incrédulo, que o poder de combate do jovem herói era de 220.000. O mago Orc assegurou que não poderia haver erro em sua análise e que o poder daquele jovem era de fato 220.000 unidades. Os orcs ficaram chocados com essa descoberta, pois parecia impossível para uma pessoa comum. Tomoya perguntou à inteligência artificial de batalha por que Isis havia revelado seu verdadeiro poder. Acontece que Isis fez isso para fazer os oponentes caírem em completo desespero. Os orcs realmente começaram a tremer de medo e não conseguiam entender como um homem tão poderoso podia existir, pois ninguém se comparava a ele em batalha. Mas o general Orc continuou a forçar seus protegidos a não cederem ao pânico. O general afirmou que eles ainda não haviam usado seu principal trunfo, e isso despertou o interesse de Tomoya. Isis sugeriu que provavelmente os orcs iriam usar um feitiço de invocação, o que fez Toya se perguntar se valeria a pena detê-los. A inteligência artificial explicou que, comparado ao sagrado imperador da montanha que eles haviam destruído recentemente, todos os oponentes dali eram apenas lixo inútil. Com isso, Isis relatou como havia reduzido o nível de Toya novamente antes que a mulher resgatada pudesse perceber a verdadeira força do herói. Tal cuidado e engenhosidade agradaram muito a Toya, pois Isis estava realmente resolvendo muitos problemas importantes. Enquanto isso, o general Orc chamou um dragão zumbi para surgir das trevas, confiante de que esse poderoso monstro poderia derrotar Toya com um flash de fogo. Um enorme dragão zumbi ciclope, possuindo uma força de 6.400 unidades, de fato apareceu.
O general Orc comemorou e prometeu a Toya uma morte rápida e a transformação em um morto-vivo. A inteligência artificial Isis explicou que era uma espécie extinta de dragão que morreu há 5.000 anos, e depois de se tornar um zumbi, esse dragão seria várias vezes mais forte que o normal. Toya ponderou sobre suas capacidades, pois o abominável dragão zumbi realmente parecia muito sério. Furioso como oponente, o dragão zumbi de repente começou a tremer e rosnar, e Toya se perguntou o que estava acontecendo com ele. Isis explicou que, graças à habilidade e autoridade do dragão de Tomoya, ele foi capaz de anular completamente o controle da criatura invocada. O garoto ficou surpreso que tal habilidade também afetasse zumbis. Tomoya perguntou ao dragão o que ele faria a seguir e se realmente iria contra seu mestre. O dragão provou ser uma criatura obediente e se submeteu facilmente ao controle mágico de Tomoya. No momento seguinte, o dragão zumbi atacou os orcs desavisados. Os orcs, assustados, começaram a convencer o dragão zumbi de que, pois eles não eram seus inimigos e deveriam fugir, mas o poderoso dragão alado continuou a concentrar toda a sua atenção apenas nos orcs. Os orcs, devido à sua lentidão, não tiveram tempo de se esquivar dos ataques rápidos do dragão zumbi. O poderoso monstro invocado literalmente esmagou os orcs assustados com suas patas e continuou sua caçada. Toya, observando tudo isso, decidiu que aquilo era muito ruim, já que um monstro tão perigoso havia despertado após um longo sono e, portanto, seria melhor retornar a outro mundo. Toya iniciou o processo de invocação reversa para eliminar completamente o dragão zumbi. O general Orc, que havia escapado milagrosamente, tentava entender o que havia acabado de acontecer, pois não contava com tal desfecho. Depois disso, o herói Toya decidiu acabar com o general Orc e desembainhou sua espada, mas, nesse momento, as garotas pediram que ele parasse, o que surpreendeu o rapaz. Lúcia e as outras garotas resgatadas declararam seu desejo de acabar pessoalmente com o general Orc. Toya, é claro, entendeu a raiva das garotas e, portanto, decidiu dar-lhes a oportunidade de retaliar. Toya retirou um monte de armas diferentes de seu cofre mágico para que as garotas escolhessem. Percebendo a confusão delas, ele as convidou a escolher o que mais gostassem, mas pediu que tivessem cuidado para não se machucarem. Enquanto isso, o general Orc já tinha percebido a dor que o aguardava e começou a implorar por misericórdia. Todos os seus apelos foram ignorados, e a primeira garota desferiu um soco feroz, seguida pelas outras mulheres ofendidas. Toya observou calmamente o processo de vingança e sugeriu que Lúcia acompanhasse as outras. Lúcia se sentiu insegura, e Toya recomendou que ela pegasse uma espada curta comum. Sentindo o peso do metal em sua mão, a garota instantaneamente se encheu de justa raiva e desejou vingar seu irmão morto. Depois que Lúcia matou o general Orc, Toya decidiu queimar todos os corpos das criaturas vis em um só lugar. O jovem percebeu o quanto Lúcia estava chateada, pois, mesmo estando com raiva, era difícil para ela cometer um assassinato. Toya se desculpou por ter entregue a arma a Lúcia, dizendo que talvez teria sido melhor se ele mesmo tivesse resolvido tudo. Mas Lúcia apenas agradeceu ao herói por salvar a cidade e disse que todo o resto não era tão importante, porque, sem a ajuda dele, todos teriam morrido. Então, a garota, animada, ofereceu ao herói que passasse a noite no assentamento. Inesperadamente, Toya notou o quanto Lúcia se parecia com a garota que morreu em seu acidente de carro, e a semelhança era incrível. Toya examinou o rosto de Lúcia tão atentamente que acabou deixando-a um pouco constrangida. Ele explicou que ela apenas se parecia muito com uma conhecida sua, mas que, infelizmente, essa pessoa havia morrido há mais de 10 anos. Depois disso, o misterioso herói decidiu ir descansar, mas, de repente, Lúcia chamou o rapaz, dizendo ao Toya, e pediu para que esperasse um pouco. O rapaz imediatamente se lembrou de sua amiga tragicamente falecida, pois só ela o chamava assim. Em sua vida passada, Toya, emocionado, perguntou se Lúcia era Seaka, e, desta vez, a garota admitiu que era realmente ela. A princípio, ela duvidou se Toya era realmente quem estava à sua frente, olhando para sua amiga de longa data. Toya ainda estava um pouco em dúvida, pois agora ela tinha orelhas e cauda de lobo. Seaka perguntou se Toya não estava feliz com o encontro e se ele a havia esquecido completamente, mas o rapaz admitiu que tudo aquilo parecia muito estranho e que obviamente não esperava por isso.
A garota apenas riu de sua resposta e explicou como ela estava tão sujeita ao renascimento quanto o próprio Toya. Seaka então olhou tristemente para o amigo e perguntou se ele havia morrido como ela, pois essa era a única maneira de estar naquele mundo de fantasia. Toya confessou sua morte e sugeriu que conversassem em outro lugar. Seaka imediatamente notou o quanto Toya havia crescido, já que, em seu último encontro, ele era muito mais baixo. Toya olhou para a garota e percebeu o quanto ela havia crescido e se tornado ainda mais bonita. Os antigos amigos se mudaram para a aconchegante cabana de Lúcia e continuaram sua doce conversa. A garota estava incrivelmente animada e perguntou mais uma vez se o rapaz era realmente o Toya que ela conhecia em sua vida anterior. Toya explicou que não poderia haver engano e que eles realmente se conheciam em uma vida passada, mesmo que 15 anos tivessem se passado desde então. Lúcia disse que Toya não havia mudado muito nesse tempo, e era por isso que ela tinha suas dúvidas, pois ele ainda parecia muito jovem, assim como antigamente. Mas Toya discordou que estivesse tão jovem assim e admitiu que agora tinha 41 anos. Lúcia insistiu e sugeriu que o rapaz se olhasse no espelho para ver por si mesmo o que ela estava dizendo. Toya ficou muito surpreso ao se deparar com uma versão mais jovem e bonita de si mesmo refletida no espelho. Ele percebeu que pouco havia mudado em todos aqueles anos de vida. Tudo parecia um filtro visual, mas, na verdade, era apenas assim mesmo. Toya então decidiu que sua aparência não era tão importante e perguntou a Lúcia como exatamente ela havia entrado naquele mundo de fantasia. E por que ela agora tinha uma aparência tão específica de cachorro? Lúcia esclareceu que era da espécie lobo, não da espécie cachorro, e que não se lembrava muito bem de como havia chegado a este mundo. As memórias de sua vida passada simplesmente voltaram em algum momento no início desta vida. Lúcia foi adotada por uma família estranha, pois se viu no corpo de uma pequena órfã, e o paradeiro de seus pais biológicos permanece um mistério. No entanto, a nova família era muito boa, e são eles que ela considera seus pais de verdade. Seaka explicou que, quando apareceu neste mundo com suas memórias, sentiu-se no novo corpo de Lúcia, e assim começou sua nova jornada de vida. Então, a garota contou que, infelizmente, 3 membros de sua nova família haviam morrido. Eles foram muito gentis com ela, deram-lhe um lar e o que ela poderia chamar de verdadeira família. Logo, Lúcia pediu a Toya que contasse sua história de como chegou a este mundo. O rapaz pensou que absolutamente não queria envolver aquela garota em sua vida, mas, agora, quase não tinha escolha. Toya admitiu que aquele era, na verdade, seu primeiro dia nesse novo mundo. Lúcia ficou incrivelmente surpresa, pois nada disso parecia possível. Com o imenso poder que Toya possuía, o rapaz explicou como inesperadamente se encontrou não muito longe daquela vila, e foi por isso que conseguiu intervir e ajudar. A garota perguntou o que Toya pretendia fazer no futuro, e o rapaz disse que parecia ter algum propósito especial e, portanto, viajaria até cumpri-lo. Lúcia explicou imediatamente que os moradores não podiam permanecer ali por mais tempo e pediu que ele os escoltasse até a cidade mais próxima. Disse que a jornada levaria pelo menos um mês e que as mulheres não conseguiriam chegar lá sozinhas. Lúcia explicou que os homens-fera eram certamente fortes o suficiente para lidar com monstros, mas que não podiam competir com bandidos, e a estrada até a cidade não era segura. Sem proteção, estariam condenados. Enquanto isso, os homens-fera eram forçados a caçar animais selvagens para se alimentar, e a floresta próxima estava cheia de monstros perigosos. Lúcia confessou que gostava muito daquela vila e a considerava seu lar, razão pela qual queria salvar todos os seus habitantes. Quando Toya foi explorar as terras ao redor pela primeira vez, foi repentinamente atacado por um monstro voador. Toya ficou, é claro, assustado, pois em sua vida anterior ele certamente não havia encontrado dragões ferozes que tentassem devorá-lo. Enquanto tentava fugir do dragão voador, Toya escorregou em algo e caiu no chão. Só após a queda brusca o jovem herói percebeu que tudo ao seu redor estava encharcado de sangue. A situação se agravava a cada segundo, e a criatura feroz já se aproximava. Toya, buscando freneticamente uma solução para o problema, automaticamente pediu ajuda ao senhor. Uma voz estranha respondeu instantaneamente e relatou a instalação bem-sucedida da bênção da deusa da criação, começando a coletar informações para o mestre.
Depois disso, a mesma voz relatou uma situação de emergência, ativou os sistemas de defesa e restaurou os sistemas mentais. Ao mesmo tempo, o dano máximo, o poder físico, a habilidade mágica e a capacidade de sobrevivência de Toya foram aumentados. A voz confirmou a prontidão da habilidade necessária e a conclusão da ativação forçada. Enquanto isso, o dragão voador decidiu finalmente acabar com sua vítima e usou um ataque de chamas. Nesse momento, Toya teve tempo de se lembrar das poucas coisas que haviam acontecido em sua curta vida, mas, para sua surpresa, ele não sentiu o calor incrível das chamas. Tudo aconteceu de forma completamente diferente, o próprio dragão foi derrotado e caiu no chão. A mesma voz feminina e agradável informou que o sistema de defesa estava funcionando, o que ajudou a repelir o golpe do dragão. Movido pelo desejo de vingar sua situação estúpida, Toya atacou apressadamente o monstro imobilizado. Porém, a conselheira invisível relatou nível 0 e o subsequente processamento de informações. Em seguida, a mesma voz agradável ativou a habilidade de ataque de lâmina, golpe duplo, e uma aura de espada apareceu ao redor da mão de Toya. Mas, nesse momento, o demônio voador recuperou os sentidos e tentou se virar daquela situação difícil. Toya, ávido por aprender novas habilidades, não esperava um movimento tão repentino do dragão, portanto, a voz relatou a ativação forçada da habilidade análise. Apenas alguns segundos depois, a habilidade trouxe o resultado e apontou o ponto vulnerável do monstro voador. Toya decidiu não perder uma chance tão boa e socou através do dragão. Após acelerar adequadamente, mostrou-se como um guerreiro experiente e desferiu um golpe preciso e decisivo. Felizmente para o jovem herói, o golpe acertou exatamente onde a conselheira virtual havia indicado, atordoando o temível dragão. Mas, apesar de todo o poder e precisão do golpe, descobriu-se que ainda não havia dano suficiente para uma vitória completa, e o sistema instantaneamente ativou um aumento no dano máximo. Finalmente, o dano extra terminou o trabalho e o monstro voador soltou seu último grito. Toya não acreditou imediatamente em seu sucesso e ainda temia que o dragão o atacasse novamente, mas o conselheiro virtual relatou que o inimigo não mostrava sinais de vida. Então, o estado de emergência foi suspenso e um relatório sobre o que havia acontecido começou a ser preparado. Depois disso, o assistente virtual relatou o acúmulo de pontos de experiência e, graças à bênção da deusa da criação, a experiência ganha foi dobrada. Toya imediatamente alcançou o 31º nível. Ele recebeu o título de Hércules, que adicionava 5% a qualquer ataque, e também recebeu o título de Super-Humano, que permitia obter 3 ou mais níveis de uma vez e aumentava automaticamente o poder de combate em 10%. Toya também ganhou a habilidade Transcendente, que aumentava seu poder de combate geral em 3%. Entre as habilidades passivas, foram adicionadas Recuperação de Vigor, Recuperação Automática de Poder Mágico e Super Recuperação, ou já as habilidades adquiridas com o título de Matador de Dragões permitiam um ataque flamejante e aumentavam muito o suporte físico. Ficou surpreso com o quanto havia conquistado com apenas uma vitória, embora fosse claro que, se não fosse pela misteriosa voz da assistente, ele já estaria morto. Ao mesmo tempo, o herói percebeu como todos os seus ferimentos se curavam instantaneamente, o que significava que ele não apenas havia se tornado muito mais forte, como também só agora Toya percebeu o quão valioso era o dom da deusa da criação. Aparentemente, essa voz da assistente também era obra da deusa. A voz reagiu instantaneamente aos pensamentos de Toya e confirmou todas as suas suposições. Toya se perguntou quem estava sempre falando com ele e por que não via ninguém ao seu redor, mas a voz, ainda calma, explicou que era apenas um sistema de suporte criado pela deusa do universo, e que a tarefa desse sistema era ajudar seu mestre a se sentir confortável em um novo mundo inexplorado. Toya sentiu algo estranho naquela voz, parecia ser algo como uma inteligência artificial. A voz confirmou imediatamente sua origem artificial, criada pelas mãos da deusa da criação. Ao mesmo tempo, a assistente virtual não possuía corpo físico, apenas dados e inteligência. Toya entendeu os pontos principais e perguntou se a assistente virtual tinha seu próprio nome, mas a voz agradável respondeu que não tinha tal designação e que ninguém lhe havia dado um nome. Toya decidiu que seria muito inconveniente chamar constantemente a assistente de o sistema de suporte da deusa da criação.
O sistema ofereceu ao hospedeiro a opção de escolher qualquer nome adequado. Toya ponderou sobre um nome simples e apropriado. Após pensar por alguns minutos, sugeriu o nome Isis, e, como o sistema tinha uma voz feminina, seria um nome muito adequado. O sistema aprovou o nome escolhido e agradeceu ao seu mestre. Em seguida, anunciou que agora poderia ser chamado pelo nome. Como todos os seus protocolos já haviam sido rapidamente reconfigurados, Toya perguntou a Isis do que todo aquele sistema era realmente capaz. Isis respondeu imediatamente que a pergunta não parecia clara, que não havia uma resposta definitiva e que levaria 88 horas para explicar todas as capacidades. Portanto, seria necessário especificar a pergunta para reduzir o tempo de resposta. Toya ficou surpreso com uma resposta tão longa e decidiu que dificilmente conseguiria ouvir por tantas horas. A própria Isis sugeriu então que o hospedeiro esclarecesse a situação atual, o que foi bastante útil. Toya pediu uma explicação sobre onde eles estavam. No momento, Isis explicou que se encontravam no topo da Montanha do Dragão, a maior das montanhas Drago, na região mais fria do continente Castro. Nada disso dizia nada a Toya, mas os nomes misteriosos o atraíram. O rapaz então perguntou sobre o dragão morto, pois era óbvio que aquele monstro estava longe de ser de primeiro nível. Isis confirmou as suposições de seu mestre e disse que tais criaturas geralmente eram encontradas na caverna Ruou, e que era necessário pelo menos o 99º nível para enfrentá-las. A própria caverna Ruou era uma das mais perigosas do continente, e muitos aventureiros reuniam grupos poderosos para escalá-la. Até agora, nenhum grupo havia tido sucesso, e quase todos os escaladores morreram. Toya ficou horrorizado com tais perspectivas e ressentido por a deusa da criação tê-lo jogado, com seu primeiro nível, em terras tão perigosas. Mas Isis discordou de seu mestre e lembrou que a deusa da criação era conhecida por sua previsão e que, portanto, era mais fácil imaginar que ela simplesmente não havia considerado todos os fatores possíveis ao mover Toya. Isis reconheceu que a deusa da criação era muito poderosa, mas, infelizmente, isso se somava facilmente à sua incrível estupidez, portanto, a deusa da criação era péssima em pensar nas consequências de suas ações. Toya decidiu que tal. A falta de tato do sistema era bastante rude, mas aparentemente era uma verdade necessária. Isis se desculpou pela informação desagradável, mas também lembrou que fora a tolice da deusa colocar a vida de seu mestre em perigo daquela maneira. Afinal, se não fosse por uma feliz coincidência, Toya poderia ter morrido no primeiro dia de sua nova vida. Toya concordou com Isis e sugeriu que deixassem a área rapidamente antes que mais monstros viessem ao seu encontro. Afinal, confiar apenas na sorte não era coisa certa a se fazer. Antes de partir, Isis recomendou levar o dragão derrotado consigo e ativar a magia cristal. Isis explicou que bastava apontar para o dragão e dizer a palavra Ogerar. Toya repetiu obedientemente as instruções do sistema, e o enorme corpo do dragão instantaneamente se transformou em um fluxo de luz brilhante. Isis relatou que o demônio de classe vidro gerado, dragão Esmeralda Kaiser, havia sido criado. Toya não entendeu muito bem os detalhes desse processo incomum e pediu mais explicações. Isis explicou que, neste mundo, os monstros derrotados são cristalizados, e os próprios cristais são posteriormente vendidos para serem processados em mercadorias. Esse dragão em particular era um demônio de alto nível, então seu poder mágico estava encapsulado no cristal. Como era muito denso, poderia ser usado como fonte de poder mágico para armas mágicas e também poderia servir como material para criar armas e várias ferramentas. Tudo parecia muito funcional e conveniente, e o próprio cristal lembrou Toya de uma joia cara. Isis informou que Toya poderia levar o corpo do dragão para a guilda dos aventureiros e vendê-lo por materiais. Além disso, o dragão já cristalizado poderia ser restaurado com magia de regeneração. Tudo soava fantástico, e Toya não conseguia parar de se maravilhar com o novo conhecimento. Toya decidiu que o próprio corpo do dragão seria pesado demais para carregar e sugeriu à sua assistente virtual que deixasse o monstro na forma de cristal. Ao mesmo tempo, perguntou quanto tempo teria que caminhar e se Isis poderia explicar quanto tempo ou qual seria a distância até o assentamento normal mais próximo. Isis respondeu sem hesitar que o assentamento mais próximo ficava a cerca de 1000 quilômetros ao sul. Tal resposta deixou Toya atônito,
pois aquela distância parecia incrível, se especialmente para viajar a pé. Alguns minutos depois, a assistente virtual relatou a descoberta de indivíduos hostis. Como não foram encontradas rotas de fuga, o estado de emergência foi ativado. Toya estava mais uma vez convencido de que sua premonição nunca o falhava. Toya foi instantaneamente cercado por um grupo de dragões que incluía um dragão soldado, nível 35, com 2.000 unidades de força. Um grande dragão vermelho, nível 40, com quase 6.000 unidades de força. Um grande dragão chifre, nível 42, com 62.000 unidades de força. Um dragão Safira Kaiser, nível 88, com quase 9.000 unidades de força. E, o mais importante, o Imperador Dragão Sagrado, nível 118, com 26.000 unidades de força. Era óbvio para Toya que todos esses oponentes eram muito mais fortes do que ele, se especialmente juntos, mas, para sua surpresa, ele se sentia orgulhoso, praticamente sem medo, exceto por um leve tremor em seu corpo. Isis advertiu severamente seu novo mestre e explicou que o nível de ataque do Imperador Dragão era muito maior do que o de todos os outros indivíduos combinados. Mas Toya decidiu que não deveria deixar aquele monstro maligno vencer e que, como um herói incrível enviado pela própria deusa do universo, certamente prevaleceria. Após convergir rapidamente com o Esquadrão Dragão, Toya tentou infligir o máximo de dano aos oponentes. O encontro de várias forças poderosas causou uma tremenda onda de energia, da qual o próprio Toya quase perdeu a consciência. Isis relatou com voz confiante que não havia sinais de vida nos oponentes, então o estado de emergência foi cancelado e um relatório começou a ser preparado. Toya, é claro, não sabia de todos os segredos que a deusa da criação havia preparado para ele, e apenas murmurou sobre sua vitória sobre os dragões. O menu de status informou que a habilidade Estrela Guia havia sido obtida e que ele também adquirira uma habilidade passiva, um status oculto que aumentava a sorte em 9.999. Isis também anunciou que toda a experiência ganha seria multiplicada por 5 devido ao efeito da bênção da deusa. Após essa vitória, Toya alcançou o nível 71, e a assistente virtual ofereceu-se para revisar todas as habilidades e status obtidos no menu do diário, onde se podia estudar os detalhes de todas as melhorias. Toya não queria perder tempo estudando a redação complicada das inúmeras habilidades e melhorias, então decidiu que já era forte o suficiente para continuar sua jornada perigosa. Isis confirmou as expectativas de seu mestre e explicou que Toya havia conseguido aumentar consideravelmente sua força graças à vitória sobre o Imperador Dragão Sagrado. O próprio herói, já cansado, estava apenas feliz por ter sobrevivido a um encontro tão inesperado. Isis recomendou que o herói reunisse todos os cadáveres dos dragões derrotados o mais rápido possível. Mas Toya perguntou se não poderiam simplesmente deixá-los lá. A assistente virtual imediatamente disse que não era a decisão mais sábia e que, se o mestre simplesmente deixasse o corpo do monstro sem cristalizá-lo, havia uma grande chance de os monstros se tornarem mortos-vivos horríveis. E, se isso acontecesse, a criatura se tornaria mais agressiva e perigosa do que antes. Toya ficou horrorizado com tal perspectiva e temia até mesmo imaginar o quão perigoso o Imperador Dragão se tornaria em estado de morto-vivo. Isis apressou-se em tranquilizar seu mestre e disse que, no momento, ele não tinha igual em poder monstruoso e podia ficar tranquilo quanto à sua segurança. Isso soava muito otimista, mas Toya ainda decidiu deixar aqueles lugares perigosos o mais rápido possível. Isis explicou que o tempo em um cofre mágico para no momento em que um item é colocado nele para armazenamento, portanto, não havia necessidade de temer que algo se deteriorasse, mesmo que fosse o cadáver de um monstro. Você também pode, opcionalmente, acelerar o tempo para qualquer item selecionado nos dias seguintes. Durante sua jornada, Toya descobriu ruínas antigas e decidiu explorá-las. Havia um fraco sinal mágico emanando das próprias ruínas, e foi isso que despertou seu interesse. O lugar estava muito abandonado. Principalmente quando Toya entrou no templo antigo semi-destruído, ele encontrou uma estátua de dragão muito semelhante aos dragões que havia matado. Inspecionando a figura belamente esculpida, o jovem herói de repente ouviu uma voz estranha agradecendo-lhe. Toya ficou surpreso e imediatamente começou a olhar ao redor da sala desconhecida, mas a voz misteriosa pediu-lhe para não se preocupar e explicou que a comunicação era através da escultura do dragão.
A voz explicou que, aparentemente, aquele com quem Toya havia lutado recentemente era o imperador da Montanha Sagrada e que, alguns dias atrás, um exército inteiro de dragões apareceu e matou seus camaradas. Aquele lugar era exatamente onde o imperador dragão da Montanha Sagrada devorou todos os seus oponentes. Depois disso, ele foi amaldiçoado, e a maldição cobriu toda a montanha. A matança de seus camaradas começou naquele local. O dragão Esmeralda e o dragão Safira não foram exceção. A voz agradeceu a Toya por deixar que suas gargantas morressem em batalha. Ao fazer isso, os dragões decidiram deixar as joias naquele lugar para seus herdeiros e, assim, concederam a Toya força, poder sobre os dragões e a habilidade de voar. A voz continuou a agradecer ao herói animado e prometeu-lhe todo tipo de recompensas, mas Toya explicou que estava tudo bem e que não havia necessidade de recompensá-lo. Contudo, a voz continuou insistindo, dizendo que, como chefe da família e pai de seus filhos, era obrigado a agradecer a Toya e que seria apropriado aceitar os tesouros do templo antigo. Toya decidiu não discutir. A voz da estátua explicou que seu tempo estava se esgotando e, por fim, gostaria de saber o nome de um homem digno. Toya não hesitou em se apresentar, e a voz só teve tempo de dizer que era um nome maravilhoso antes de se despedir, aparentemente para sempre. Depois de passear pelo templo antigo, Toya encontrou um estoque de armas brancas e várias ferramentas espalhadas ao redor de um enorme baú. Dentro do próprio baú havia uma espada estranha, que parecia uma katana japonesa. Isis explicou que era uma lâmina incrível, dada pelos céus, que cortava tudo sem tocar em nada. A espada representava o vazio alcançado pela exclusão de tudo e nada. Toya não entendeu nada da explicação da assistente e então Isis disse que essa arma era uma relíquia valiosa dos deuses indestrutíveis e que, com ela, o poder de ataque de Toya aumentaria incrivelmente. A lâmina celestial indestrutível ignorava a armadura e magia, enquanto aumentava o poder de ataque adicionando uma nova habilidade ou magia. Toya então notou um orbe estranho e decidiu que aquele item definitivamente não seria mais forte que a lâmina. Isis analisou rapidamente a joia suprema dos deuses e determinou que a mente dos antigos, sob a influência de forças divinas por toda a eternidade, fundiu-se com a mente de Balor, e a concentração de poder permitia que ela atingisse seu ápice. Após obter essa joia, Toya recebeu várias habilidades e status, cujas descrições detalhadas foram carregadas no banco de dados. Ao terminar de analisar as novas habilidades e status, Isis relatou que a descrição da habilidade ou a mulher que você ama não fugirá ou havia sido descoberta. Toya ficou surpreso com um título tão sem sentido e perguntou o que significava. Depois de visitar o templo, Toya experimentou pela primeira vez a habilidade de voo que havia recebido e sentiu uma incrível sensação de ausência de peso. Nisso, o rapaz agradeceu a sua assistente virtual, sem a qual ele definitivamente não teria conseguido nada. Isis afirmou que seu propósito de criação era ser útil ao mestre. Conforme se aproximava de seu objetivo, Isis aconselhou Toya a ser extremamente cauteloso, pois havia informações de que sinais vitais estavam desaparecendo constantemente na cidade próxima. Toya ficou apreensivo e se perguntou se as pessoas da cidade estavam sendo atacadas por alguém. Isis relatou que os demônios vieram para massacrar todos os humanos e animais, e a julgar pelas informações recebidas, havia uma invasão em grande escala. Toya decidiu intervir na situação e definitivamente ajudar o povo da cidade a lutar contra os demônios. Isis apoiou o nobre impulso de seu mestre e imediatamente mudou a rota. Com isso, Toya encerrou sua história de como foi parar no assentamento de Lúcia. Ao mesmo tempo, Toya continuava com raiva da deusa do universo a cada lembrança dela, mesmo que o dia anterior estivesse cheio de memórias desagradáveis. Toya gostava de defender Sayaka, cujo nome neste mundo era Lúcia, enquanto contemplava sua vida. Lúcia finalmente acordou e, envergonhada, desejou bom dia ao seu mestre. O jovem herói imediatamente se lembrou da noite anterior e decidiu que realmente não tinha sido tão ruim. Alguns dias após a batalha com os enormes dragões, Toya e os outros viajaram em várias carroças até a cidade. Toya decidiu dividir todos os materiais valiosos entregues para todos, incluindo a deliciosa carne de dragão. Na primeira noite, durante a parada, Toya se ofereceu para vigiar e guardar o acampamento, pois, graças às habilidades de trapaceiro que havia adquirido, ele não precisava descansar.
Toya pensou que ficaria muito entediado, mas, às vezes, uma das garotas, Misha, lhe fazia companhia e ajudava a passar o tempo. Misha agradeceu mais uma vez pelo resgate, e a animação da jovem era visível. Ao mesmo tempo, Lúcia ficou visivelmente com ciúmes quando Misha veio apenas para conversar em uma noite fresca perto da fogueira. Toya claramente sentiu uma certa tensão, embora Lúcia tenha dito de repente que não valia a pena pensar nos mais jovens, que eles eram apenas crianças, por exemplo, Misha já tinha 18 anos. Mas Misha acabou sendo uma garota realmente ingênua e começou a agradecer pela ajuda e confessar que a idade não era importante para ela. Ao mesmo tempo, a jovem Misha disse que já era maior de idade e podia comprar muitas coisas. Com essa dica tão inequívoca, Lúcia ficou ainda mais irritada, e Toya tentou se livrar do desejo repentino de conhecer a atraente Misha. Depois que Lúcia e Toya ficaram sozinhos, a garota pediu para treiná-la, pois queria ficar forte para proteger todos os aldeões sozinha. Afinal, se Toya não tivesse aparecido no assentamento a tempo, eles já estariam todos mortos. Lúcia confessou que o sonho mais importante para ela no momento era ganhar força para proteger as pessoas de quem gostava. Toya entendeu o desejo da amiga e prometeu ajudar, embora tenha avisado imediatamente que não seria um treinamento comum, mas que Lúcia definitivamente ficaria mais forte, e, para isso, seria necessário treinar dia e noite. Toya decidiu combinar o prazer com o útil e dar força à garota com uma habilidade que concede sementes. A garota ficou envergonhada com a sugestão de treinamento imediato e foi lembrada de que os outros estavam por perto e poderiam acordar todos, mas Toya prometeu que tudo ficaria bem e que ela não precisava se preocupar. Eventualmente, a persistência de Toya a convenceu a aceitar o primeiro treinamento de força em comum. Depois de alguns dias de viagem, parecia que os amigos logo chegariam à cidade de Amute. Nesse ponto, a assistente virtual Isis avisou sobre a aproximação de formas de vida desconhecidas, e o perigo de um ataque surpresa aumentou. Isis relatou que o esquadrão inimigo incluía 15 humanos e 22 homens-fera. Lúcia percebeu como Toya ficou agitado e perguntou o que havia de errado, mas o herói apenas pediu que ela se mantivesse calma e quieta. Toya rapidamente explicou a todas as garotas a situação em que se encontravam, pois estavam cercadas por inimigos. Ao mesmo tempo, tentou se comportar com calma e prometeu às garotas que ninguém as pegaria. Logo apareceram os inimigos, que ficaram muito felizes ao descobrir um acampamento de viajantes tão bonito. Especialmente os bandidos ficaram satisfeitos com o aroma agradável das mulheres. Toya, percebendo a situação, mas ainda agindo ingenuamente, pediu aos bandidos que simplesmente deixassem seu acampamento em paz. Os bandidos apenas riram em resposta e elogiaram Toya por uma recepção tão alegre. Naturalmente, nenhum dos saqueadores iria abrir mão de seus ricos lucros. Os bandidos ameaçaram tomar todo o dinheiro de Toya, suas mulheres, e depois, sua vida, tudo acompanhado de insultos e risadas malignas. Toya decidiu que talvez devesse acabar com tudo e lidar com os bandidos rapidamente, mas, de repente, Lúcia se aproximou e pediu que ele deixasse todos os bandidos com ela. Nesse momento, a corajosa garota desembainhou sua espada desafiadoramente, mostrando suas intenções sérias. Diante da determinação de Lúcia, Toya decidiu deixar a garota demonstrar todos os seus poderes adquiridos, mas também prometeu estar ao seu lado e ajudá-la em caso de problemas. Os bandidos, surpresos, até pararam de rir, pois não esperavam ver uma garota tão corajosa. Mas, então, outra onda de insultos caiu sobre Toya. Os bandidos a chamaram de um cara, um verdadeiro valentão, decidiu colocar uma garota comum contra eles, mas Lúcia imediatamente tomou a iniciativa e, com um golpe rápido, interrompeu o riso do bandido, cortando sua cabeça. A cabeça do garoto ainda não tinha tido tempo de rolar para o lado, mas os outros bandidos já haviam parado de rir presunçosamente e sentiram o verdadeiro perigo da garota. Lúcia mostrou sua natureza animalesca e rugiu ferozmente para seus oponentes, exigindo que se preparassem para morrer. Mas o líder dos bandidos, um homem bastante poderoso, com força de combate de 3.000 unidades, disse a seus subordinados que todos deveriam se acalmar e que definitivamente venceriam graças à sua superioridade numérica. Lúcia não tinha intenção de sentir pena dos bandidos e continuou a destruí-los.
A velocidade bestial permitiu que ela eliminasse alguns bandidos e instilou pânico nos outros. O líder da gangue não conseguia acreditar que uma garota comum e frágil massacrasse seus homens com tanta facilidade. Na verdade, ele esperava roubar facilmente refugiados comuns e assustados e não esperava encontrar um monstro com uma espada. Enquanto isso, graças à destruição dos bandidos, Lumia e, anteriormente, Seaka já haviam atingido o 13º nível e aumentado seu poder de combate para quase 3 unidades e meia em uma batalha contra inimigos fortes. Os bandidos provaram ser lutadores muito fracos e covardes, então o líder ordenou uma retirada imediata enquanto ainda tinha alguns subordinados. Eles se dispersaram em pânico, tentando se abrigar na densa mata o mais rápido possível. Logo, apenas cadáveres restaram do bando de bandidos, e a corajosa Lúcia se alegrou com seu sucesso. Ao mesmo tempo, a garota agradeceu a Toya, pois foi somente através de seu agradável treinamento que ela conseguiu aumentar seu nível de força. Misha, que observava a batalha, maravilhou-se com as novas habilidades de Lúcia e perguntou como ela havia conseguido. Lúcia respondeu orgulhosamente que tudo se devia a Toya. Após esse incidente, o grupo de refugiados continuou viajando e logo conseguiu chegar à cidade de Amui sem encontrar mais problemas. O filho do chefe da cidade, Lutar, cumprimentou Lúcia e ficou feliz em vê-la sã e salva. O rapaz animado possuía nível 35 e poder de combate de mais de 1000 unidades. Lúcia agradeceu a Lutar por sua preocupação e também pela alegria de vê-la. Lutar se viu admirando demais a beleza de Lúcia e apertou as mãos da garota com muita força. Lúcia percebeu a reação anormal do rapaz e pediu que ele soltasse suas mãos. Lutar admitiu o quanto todos ficaram preocupados ao saber do ataque ao assentamento de Lúcia. O chefe da cidade de Amrod, Gorman Borg, revelou-se um homem bastante forte, com nível 59 e poder de combate de quase 4000 unidades. Gorman Borg afirmou que estavam felizes em aceitar os refugiados e que foi um grande alívio descobrir como eles conseguiram escapar. A cidade de Amrod é a sede da Guilda dos Aventureiros, devido à sua proximidade com a capital e a fronteira do estado, portanto, a família do chefe da cidade não só administra os assuntos, mas também lida com a defesa. As garotas admiraram a hospitalidade do chefe da cidade e ficaram felizes por terem conseguido chegar lá vivas. Nesse momento, Gorman Borg prometeu, em seu próprio nome, fornecer proteção total a todas as mulheres que chegassem. O chefe da cidade então voltou sua atenção para Toya e afirmou que não seria bom partir sem uma recompensa bem merecida. Gorman Borg sugeriu que os heróis passassem a noite e aproveitassem a hospitalidade. Toya não estava se sentindo bem depois do café da manhã, o que preocupou Lúcia. Graças à assistente virtual Isis, que ativou a resistência a veneno, Toya descobriu que sua comida parecia conter uma forte dose de laxantes. Se envenenada com tal substância, uma pessoa normal teria 3 dias de diarreia, com possibilidade de morte. Toya imediatamente concluiu que provavelmente fora Lutar quem colocará o laxante em sua comida. Era óbvio que o filho do chefe da cidade gostava muito de Lúcia e, portanto, queria se livrar de seu rival, especialmente porque Lutar os ouvirá fazendo barulho na noite anterior, durante o suposto treinamento. Toya decidiu não entrar em conflito com o filho do chefe da cidade e simplesmente agradeceu pelo café da manhã, preparando-se em seguida para ir à guilda dos aventureiros com Lúcia. A expressão surpresa de Lutar causou muitas emoções positivas em Toya, pois o filho do chefe da cidade estava visivelmente chateado com seu fracasso. Para se tornar um aventureiro, era preciso se registrar na guilda dos aventureiros e só então partir em uma aventura. Assim que chegaram à guilda, Toya e Lúcia se aproximaram imediatamente da administradora, uma garota atraente. A administradora cumprimentou os visitantes da guilda e perguntou como poderia ajudá-los. Toya explicou que ele e sua amiga gostariam de se registrar como aventureiros e se dedicar à destruição de vários monstros. A recepcionista gentilmente se ofereceu para tocar o cristal mágico e iniciar o processo de registro. Toya tocou o cristal mágico e sentiu uma sensação estranha, o próprio cristal começou a brilhar muito mais intensamente. Depois disso, a recepcionista explicou que o registro já estava concluído e, como não havia informações sobre violações da lei, eles poderiam prosseguir para a próxima etapa. Toya ficou surpreso com a simplicidade de tudo.
A recepcionista explicou que a esfera mágica mostrava as pontuações de todos os candidatos e que, com a ajuda dela, a administração da guilda impedia que criminosos se registrassem como aventureiros. Não havia motivo para preocupação, pois todas as informações pessoais eram estritamente confidenciais. Após isso, a administradora, antes da próxima avaliação dos candidatos, decidiu falar sobre o sistema de classificação existente na guilda. Ela explicou que havia 6 níveis, começando pelo mais baixo, o nível E, e que qualquer aventureiro poderia subir de nível de acordo com suas habilidades. O próximo nível é o Rank D, cujos detentores se dedicam a subjugar demônios de baixo nível. Rank C inclui a maior parte dos aventureiros experientes. Rank B é o próximo estágio, possuído por aventureiros mais fortes. Rank A permite realizar tarefas especiais da guilda, e o rank mais alto, S, é o ápice da força humana. Tais ranks recebem apenas as tarefas mais difíceis, e apenas alguns aventureiros o alcançam simultaneamente. A partir deste rank, o aventureiro pode passar em um exame especial que avaliará suas habilidades, incluindo liderança e coleta de informações. A administradora perguntou se havia explicado claramente, caso contrário, se poderia repetir. Mas Toya entendeu os princípios básicos e agradeceu às garotas pelas informações. Nesse momento, os novos recrutas da guilda foram notados por um homem estranho com um chifre. O aventureiro experiente estava interessado na poderosa aura de Toya, que parecia incrível para um recém-chegado que acabará de se registrar na guilda. O aventureiro adulto era Edwin, do grupo Sai, que possuía seu rank e havia alcançado o nível 89, com um poder de combate de mais de 9.000 unidades. O aventureiro experiente se virou para Toya e perguntou se ele era realmente novo. A administradora confirmou que sim, eram novos recrutas, e Edwin pediu para acompanhá-lo até outra sala. Toya não sabia como se comunicar adequadamente com tais personalidades e olhou interrogativamente para Lúcia. Os candidatos da guilda foram então convidados a se sentar em um sofá confortável e tomar um chá aromático para continuar seu conhecimento. Edwin decidiu ir direto ao ponto e pediu a Toya que usasse todo o seu poder, mas o rapaz ainda lembrava que era apenas um novato comum e não sabia quais métodos a guilda utilizava. Ao mesmo tempo, ele tinha certeza de que ninguém poderia descobrir seus detalhes exatos. Mas Edwin explicou que conseguiu descobrir que Toya tinha a habilidade de reconhecer o verdadeiro poder de seu inimigo. Curiosamente, Toya, desde o início, não queria se destacar no novo mundo, então a assistente Isis o ajudou a esconder cuidadosamente sua verdadeira força, reduzindo os indicadores visíveis. Mas era muito estranho como Edwin conseguiu descobrir que Toya estava escondendo seus verdadeiros atributos, assim como sua habilidade de analisar cuidadosamente os oponentes. Edwin admitiu que estava muito curioso para saber exatamente com que idade Toya adquiriu sua força incrível. Ele também explicou que não esperava obter uma resposta honesta, dado o cuidado que Toya tinha com a situação. E tentou esconder suas verdadeiras estatísticas. Toya ficou atônito com a perspicácia de seu interlocutor e perguntou se Edwin tinha certeza do que estava dizendo. O experiente detentor de rank imediatamente explicou que possuía a habilidade única de reconhecer a verdadeira força dos outros. Para dar um exemplo, Edwin analisou Lucy e explicou que ela possuía um rank A e que nem mesmo um esquadrão de combate seria capaz de lidar com ela, já que seu poder de combate excedia 4.000. E foi assim que os detalhes sobre Toya foram descobertos. Edwin então admitiu que não tinha certeza do verdadeiro limite da força de Toya e que, nos últimos 100 anos nesta guilda, nunca havia encontrado alguém assim, pois quanto maior a força, mais óbvia a diferença de habilidade, o que, neste caso, é difícil até mesmo de imaginar. Edwin explicou que, quando viu Toya, sentiu como se estivesse diante do próprio Rei Demônio. Tal avaliação surpreendeu muito Toya, pois ele nem sequer esperava ser comparado a demônios. Toya perguntou se Edwin não estava exagerando demais em suas conclusões, mas o experiente aventureiro explicou que havia encontrado pessoalmente o Rei Demônio na guerra 4 anos atrás, então sabia do que estava falando. Tais palavras só fizeram Toya se perguntar por que ele tinha as mesmas habilidades que o Rei Demônio. Edwin reconheceu que, de qualquer forma, Toya parecia muito mais gentil do que o Rei Demônio, e era natural que ele estivesse tentando esconder seu imenso poder. Mas,
se Toya aceitasse a oferta de cooperação, uma boa recompensa o aguardaria. Primeiro, Edwin ofereceu 100 moedas de ouro adiantadas, independentemente do resultado da missão. Segundo, Toya receberia a melhor acomodação da cidade, é claro, completamente gratuita. E, no caso de uma missão bem-sucedida, Toya receberia adicionalmente mais 1000 moedas de ouro e poderia obter imediatamente o rank B. Edwin também prometeu enviar uma carta solicitando à guilda que permitisse passagem livre para qualquer cidade deste continente para Toya e seu companheiro. O garoto ficou surpreso com tanta generosidade e disse que Edwin estava oferecendo bastante. Toya perguntou sobre a pegadinha desta missão. Edwin admitiu que o trabalho era bastante difícil e não era adequado para uma pessoa comum. Toya perguntou por que, então, não reunir outros aventureiros de sua patente, que pudessem facilmente realizar qualquer tarefa difícil, mas Edwin explicou que tais atividades estavam fora de seu alcance e que todos os aventureiros de alto nível estavam espalhados pelo mundo, então seria muito difícil reuni-los em um só lugar. Assim, nessa situação, restava apenas Toya para oferecer a difícil tarefa. O próprio herói pensou na proposta, pois ela tinha prós e contras, e não estava claro até o final o que exatamente aconteceria. No fim, Toya concordou com a proposta porque a curiosidade e a sede de aventura eram muito grandes. Edwin agradeceu por tomar a decisão certa e disse que, antes de partir, Toya precisava encontrar outra pessoa. A empregada obedeceu ao gesto de Edwin e abriu a porta, e uma bela desconhecida entrou na sala, atraindo imediatamente o olhar de Toya. Apresentada por Edwin, a garota se apresentou como Soniel e explicou que agora era uma escrava alugada para Toya. A garota acabou sendo uma aventureira de nível 65, com um poder de combate de mais de 7.500 unidades. Soniel afirmou que seria assistente de Toya durante todo o período de aluguel. Toya percebeu que essa escrava era provavelmente a aventureira mais forte ou de maior patente da área, e por isso Edwin decidiu fornecer-lhe assistência. A assistente virtual Isis explicou que o reino de Dranrocks tem um sistema de escravidão no qual existem escravos servos, escravos guerreiros, escravos de trabalho e até mesmo escravos criminosos, e qualquer categoria de escravos pode ser alugada. Nessa situação, Soniel desempenhará o papel de mentora e, provavelmente, tentará ensinar todo o conhecimento necessário para um aventureiro. Soniel afirmou que precisava avaliar a proeza de luta de Toya, e por isso haverá uma missão de limpeza de um grupo de goblins pela frente. Soniel explicou que havia um grande grupo de goblins na planície ao sul da cidade de Mitra, com o Imperador Goblin à frente. A guerreira escrava então perguntou se seria muito difícil para o recém-chegado Toya, mas explicou que, se ele não conseguisse lidar com essa tarefa, seria improvável que pudesse continuar com a missão de elite que Edwin havia designado. Toya percebeu que somente sob a condição de completar a tarefa de treinamento Soniel revelaria completamente os detalhes da missão especial de Edwin, e, portanto, a intriga ainda estava intacta por enquanto. Ficou óbvio que Toya deveria demonstrar toda a sua verdadeira força para superar com sucesso a batalha contra o grupo de goblins. Um esquadrão de goblins apareceu à distância, e Soniel confirmou que era apenas um dos batalhões de goblins invasores. Para começar, Soniel se ofereceu